Paz do Senhor para os irmãos. Mais uma vez, pela misericórdia de Deus, vamos aprender juntos nesta manhã, estudar juntos, E fico feliz de poder estar aqui com os irmãos, agradecidos a Deus por esse privilégio e oportunidade. Nós temos aqui, é claro, muitos irmãos capacitados para estar aqui, mas eles me concederam essa oportunidade de vir aqui estudar junto, Refiro aos nossos pastores e os demais obreiros que compõem aqui que assentam, essa cátedra. Eu sou grato a eles por me dar também essa oportunidade de estudar junto com os irmãos. Muitos dos irmãos estão aqui, parece que tem uns que ainda não tiveram aulas aqui onde eu estava ministrando. Gosto sempre da participação dos irmãos e incito isso, a participação de cada um. Eu vou fazer uma pergunta que parece tão óbvia, mas eu vou explicar. Primeira coisa, o que viemos fazer aqui nesta manhã na escola dominical? Pode responder, o que viemos fazer aqui nesta manhã na escola dominical? Estudar, Não parece que fiz uma pergunta muito... parece que está desconexa. Ora, todo mundo sabe que viemos para a escola para estudar, Mas eu explico por quê. Jesus fez umas perguntas para as pessoas que também deixa a gente encabulado às vezes, Fala assim, o cego lá pedindo, pelo amor de Deus, que Jesus o curasse. Mas Jesus ainda chega para ele e fala assim, o que quer que eu te faça? Ora, Jesus é onisciente. Sabia o que era. Mas queria ouvir dele, o que eu vejo. Por que será essa pergunta? É porque gera responsabilidade, sabe? O camarada, às vezes, ele queria ficar cego. Vai que ele estava com essa vontade, porque ele ia ter que parar de pedir esmola, ele ia ter que trabalhar. Então, e inúmeras são as outras responsabilidades. Então, quando eu pergunto para os irmãos, o que viemos fazer aqui nessa manhã? Vocês falam, estudar. E estudar gera responsabilidade. Não é chegar aqui, sentar no banco e ficar só ouvindo. Ora, eu tenho que colocar isso na minha mente. E às vezes preciso de um exercício extra. Então, irmãos, não vamos sair da nossa casa num dia de domingo, que é onde eu queria estar descansando, começando um almoço mais cedo, sentir o cheiro ali, do alho queimando, e viemos para a escola para aprender. Então, vamos aproveitar bem essa oportunidade. Vamos aproveitar isso aqui. Esse momento, Por isso a pergunta, veio estudar? Sim, Então, vamos ser responsáveis quanto a isso. Vamos sair daqui conscientes de que eu vim e estou levando, se você levar 1%, já é lucro, Mas não vamos sair do mesmo jeito. Então, se vier uma dúvida, e ela vai aparecer, e se vocês não tiverem dúvida, eu tenho, vou perguntar para vocês, Então, assim, se tiver dúvida, pergunta. Não vamos sair daqui levando para casa a dúvida. Agora, temos resposta para tudo? Também não temos. E Deus de antemão já deixa escrito, Que para agradar a Deus tem que ter fé. Então, tem coisas que são ocultas aos sábios e entendidos e reveladas aos pequenos, e talvez por meio de fé. Então, não é só ter o conhecimento, mas devemos saber responder a quem nos procura sobre a quem nós servimos, E nós servimos a Jesus, Deus Todo-Poderoso, assim, tudo. Mas às vezes Ele nos deixa em situação, eu diria em aperto, Mas por que isso? É porque nós é que devemos procurar o conhecimento, nós devemos buscar saber mais de quem nós servimos, para saber responder sobre a nossa fé, sobre aquilo que acreditamos. E nem sempre as respostas que temos hoje é suficiente para preencher toda a lacuna da nossa mente, ou seja, todas aquelas coisas que temos. Mas nós podemos chegar bem próximo de responder a todos. Por que eu falo isso? O assunto, embora pareça simples, nós estamos falando isso aqui todo dia, ele veio há bom tempo. Porque quando se fala de Trindade,
É complexo entender isso aqui. Falar de 3 pessoas numa só, humanamente falando assim, já é uma complicação muito grande. Mas essa lição, desde o começo, falando da Santíssima Trindade, o autor dividiu ali em 3 lições para cada assunto, né? Parece que está dando 3. Você tem a primeira lição, onde você faz um apanhado geral da Trindade, mas depois vem fala do Pai, da paternidade do Pai. Então, as lições são muito parecidas umas com as outras, né? Quando a gente estava aqui na lição passada, parecia que ele estava falando da lição passada, e se não tomar cuidado, está entrando na frente, né? Então, assim, é muito complexo, parece repetitivo. Vamos observar que tem alguma coisa, algum detalhe passando aí que nós precisamos observar. Agora, nessas 3 lições que vamos ver agora para frente, já vai falar do Filho, né? O Deus Filho. O autor coloca como a segunda pessoa da Trindade. Nós temos Deus, Filho e o Espírito Santo. Vamos voltar àquilo que já foi falado muitas vezes, né? Quando se fala em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, e coloca primeira, segunda e terceira pessoa, não está colocando aí uma hierarquia nessa situação, mas uma função diferente uma das outras. Mas por que sempre aparece Deus, Pai, Filho, né, e o Espírito Santo? Por que aparecem eles? Se não é hierarquia, por que está então com número 1, número 2, número 3? Irmãos, vamos observar um detalhe. Nós temos a forma como ele é aplicado para nós, está dando para ver bem daí, né? O quadro ficou bom para todo mundo? Quando fala da primeira pessoa aqui, nós estamos falando sempre Deus, né? É isso ou não? E aqui está falando do Filho e do Espírito Santo. A diferença não é hierárquica, porque está falando de uma só pessoa, em 3 pessoas, está falando de um só Deus. Deus Filho, Deus Espírito Santo e o Pai como Deus. Primeira pessoa. O problema é que, às vezes a gente faz essa confusão, mas eu ainda estou aqui na introdução. Quando fala de Deus, fala de um Deus que planejou, e a partir dele, né, desde o começo da eternidade, ele já tinha em mente o que ia fazer. Então ele planeja e Jesus executa. Então nós temos aqui um planejamento, uma execução, e não tem jeito de ser executado esse plano que Deus fez sem que passasse primeiro pelo Filho e depois pelo Espírito Santo. Então, assim, é uma sequência de atitudes, uma sequência de serviço, né? Então é por isso que aparece primeira, segunda e terceira pessoa. Compreendeu? Por que aparece primeiro, segundo, terceiro? Nós estamos dentro da ação agora do Espírito Santo, porque Jesus veio aqui, executou, quando ele estava lá na cruz, ele falou: Pai, está consumado. É a mesma coisa de ter falado assim: a minha parte está feita. Entendeu? Então, completei, está consumado. Aí ele envia, não tinha uma promessa? Eu enviarei o Espírito Santo, né? É outro consolador, e ele vos capacitará. Então ele é o capacitador. Nós temos visto isso aqui pela ação do Espírito Santo. Então 1, 2 e 3 é exatamente por causa da função de que cada um vem desempenhando dentro desse contexto. Bom, então é por isso que tem. E eu estou fazendo esse comentário porque tem ele aqui dentro já da introdução e está buscando as coisas desde o começo da lição, vem falando a mesma coisa, né? Nós já estamos na 5ª. Na primeira, segunda, terceira e 4ª lição falou mesmo disso aí. Mas nós estamos ratificando. Vai que alguém não veio nas outras aulas, né? Vai aprender agora, vai ver pela primeira vez. Então é por isso. Não tem uma hierarquia, mas geralmente a gente usa.
Essa é a primeira. É a segunda pessoa, quando eu falo assim, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. De quem que os irmãos de quem eu estou falando? De Jesus. Mas lembre-se, não é hierárquico, é uma questão de planejamento, né? Bom, feito isso, nós vamos ver que nesta manhã vamos participar aqui de 2 episódios que aconteceu para firmar a nossa fé em Cristo Jesus, na sua missão, né? E mostrá-lo como o Deus mesmo, Filho. Primeiro, nascimento dele por Maria, parece que passa assim tão despercebido, chega Natal, todo mundo fica sabendo, Jesus que nasceu em Belém, mas o sentido disso é muito maior do que simplesmente comemorar um Natal, né? E depois a transfiguração ali no monte, onde Jesus convida ali Pedro, Tiago e João, e passa por aquele momento que também às vezes passa despercebido, muitos detalhes passa despercebido na nossa mente. Mas hoje nós vamos trabalhar esses 2 episódios para a gente entender o milagre de Deus e a apresentação dele como o Deus Filho. Agora eu vou fazer uma pergunta para os irmãos. Alguém tem alguma dúvida sobre a Trindade? Fala assim, tudo bem, o senhor já falou, a lição está falando, desde o começo está falando sobre Trindade, mas eu ainda tenho uma dúvida. Alguém aí tem uma dúvida? Sim ou não? Bom, então eu tenho. Vamos ver, o irmão está com o microfone? Pode ligar aí? Vai para mim. Vai um irmão aí, eu não vou contar não. Vai um irmão aí e entrega o microfone para ele. Isso, obrigado. Já de antemão agradeço a participação. Mas eu pergunto o seguinte, se não tem dúvida, como que você consegue? Vamos supor que uma pessoa, um amigo seu, colega de trabalho, alguma coisa, chega assim, rapaz, o que é Trindade? A gente veio falar em Trindade na igreja, o que é isso? Não, irmãos, quando eu faço assim, não estou apertando ninguém, mas a partir da resposta dele, eu garanto que você, eu, qualquer outro dos irmãos, vão conseguir completar ou tirar a sua dúvida. Entendeu? Não precisa responder certo, nós estamos estudando. Nesta manhã estamos estudando. Então o certo nem sempre é a nossa resposta. Pode sim. Que eu entendo, né? Primeiramente a paz do Senhor. Amém. Que eu entendo quando Deus veio, né? O primeiro acesso era diretamente com Deus. Eu creio que de acordo com o tempo que foi se passando, Deus foi se afastando do homem devido às maldades, devido a tudo que acontecia, ele foi se distanciando. Então ele cumpriu o propósito dele na terra, depois ele enviou o seu filho, que era Jesus, né? Então Jesus cumpriu também o seu propósito na terra, e depois, como ele tinha o que cumprir, ele tinha que cumprir aquele chamado dele, né, que seria morrer por nós na cruz, né? Aí ele envia o Espírito Santo, o seu Consolador. Então, como você falou, né, não é uma hierarquia, mas sim 3 em um só, mas cada um com o seu propósito na nossa vida. Então, eu creio que agora a gente está vivendo o tempo do Espírito Santo. Perfeito. Uma resposta muito boa. Como é que é o nome do irmão? Tiago. Tiago. Ô, Tiago, é o seguinte, é uma resposta boa, plausível para se responder. Mas quando vem uma pergunta dessa, geralmente a pessoa quer uma resposta mais imediata, né? Nem sempre você tem um tempo para explicar. Mas ficou perfeita a sua resposta, está dentro daquilo que nós propomos, que é de aprender sobre isso. Mas ela pode ser até bem mais abreviada, né? Ou dizer assim, não, nós cremos em um Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo, que é um conjunto só da mesma substância, né? A partir daí. Depois, a resposta ou a pergunta pode continuar, né? Ele pode, a partir daí ele pode fazer outras e outras. Então, como você sabe e sabe explicar, você tem condição de sair dessa situação, né? Não parece simples, irmão? Parece, né? Mas nós somos abordados de vez em quando com certos tipos de pergunta que nos deixa aperto.
nos deixa apertado para responder. Aquilo que sabemos e cremos, às vezes não damos conta de expressar. Por isso eu faço essas perguntas. Vamos lá, Aline. Por exemplo, na Bíblia fala que ninguém nunca viu Deus. A primeira? Na Bíblia fala que ninguém nunca viu Deus, né? Quem nunca viu Deus. Então, lá em Isaías fala que Isaías vê o Senhor assentado em um alto e sublime trono. E também fala que Jesus está à direita de Deus. E me explica isso. Se ele viu o Senhor, e Moisés também viu o Senhor de costa, e João viu o Senhor também, aí ele viu Jesus, ele não viu Deus? Sim, está vendo que foi bem antes, né, do nascimento de Jesus, porque Jesus é eterno, né, desde o princípio. Por isso João escreve, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E lá no Apocalipse? Já glorificado. Então assim, vamos lá, Isaías quando teve aquela visão, ele caiu no chão como morto. Faz de mim que vi o rosto do Senhor e vou morrer. Né? E vem um anjo e toca nele com a brasa viva do altar, purificando ele dos seus pecados, porque aquela situação era realmente de morte. Ele não poderia ter visto, a não ser por intervenção divina, que o que aconteceu, Deus deu a ele esse privilégio. Então essa foi a questão com Isaías, né? Você vê que Moisés ainda foi... Ele viu Deus então, Isaías. Sim? Isaías viu Deus então. Sim, eu acredito que não viu na totalidade. Você entendeu? Não foi assim, puxa, ele viu tudo. Não. Tanto é que a explicação que ele dá ali é pouca, né? Pouca nisso. Paulo também fala de uma visão que ele teve, e ele não teve nem coragem de falar, ele levou 15 anos, parece aí, para começar a falar assim, ó, eu sei de um homem, nem falou dele, falou, eu sei de um homem que visitou o céu, assim, teve uma visão, alguma coisa. Você não tem uma explicação lógica para falar assim, ó, eu vi o rosto de Cristo, de Deus na sua glória. Não. Ele teve uma visão ali daquela situação e com isso ele como se diz, ele caiu como morto aos pés. Não foi uma coisa assim que ele simplesmente viu lá e pronto, né? E continuar vivo. Então, assim, você entendeu? Não, a visão que ele fala, eu vi, mas ele viu coisas que não dá nem para explicar, mas ele não chegou ao ponto de falar, eu vi a face do Senhor. Tanto é que Moisés também, quando viu, ele, ó, Deus falou, eu vou passar pela fenda e você vai ver pelas costas a glória. E ele já saiu dali, aquela glória, aquele resplendor, né, que como se impregnou na face dele, que ele já desceu de lá brilhando. Imagina isso. Então, para um pobre mortal, a gente já calcula que não vai ter condição mesmo de ficar vivo numa situação dessa. Não, eu ouvi também 2 pregadores, já aproveitando a oportunidade, Sim, continua. falando que porque Deus nos fez a imagem e semelhança dele. E falando assim que Deus não é o formato de uma pessoa, é o tipo como se fosse uma energia. Não é uma pessoa? Deus não é uma pessoa? Sim, ele é uma pessoa. Tipo assim, que tem braço, perna, Tá. Nariz, igual a gente mesmo. Vamos pensar. Aí já me falaram que, tipo assim, como Deus se manifesta pelo fogo, pela água, tipo. Aham. Aí eu falo, gente, mas é uma pessoa. Quando fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ou conforme a nossa semelhança, a gente dá bem para ficar entendido que ele não está falando de uma aparência, mas ele está falando também de sentido de pensar, de falar, de agir, certo? Vamos até aqui, por enquanto, até aí. Mas só que quando a gente observa na Bíblia Sagrada, desde o Gênesis, nós observamos que uma grande parte das coisas que acontecem ali na profecia está apontando para um futuro. Agora, quando Deus vem a esse mundo, através de Jesus, nasce e cresce, aí ele está igualzinho, a semelhança de um homem. Então, assim, dá a entender que ele poderia estar falando exatamente a partir desse momento. Porque se for pensar que ele é igual a gente, imagina o anjo, com tantos olhos, com tanto de asa, não tem nada a ver conosco. Porque quando o anjo lá visitou Moisés, quando foi falar da promessa de Isaac, era 3. Aqueles lá eram o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Pode ser. Ou porque ele se ajoelhou diante só daquele que estava no meio? Não, pode ser exatamente uma teofania.
que é aquilo que é uma aparência Ou era só os anjos de Deus? É o anjo, mas como fala em teofania, você está falando assim, é o próprio Senhor, em forma do anjo, que vem e toma e fala aqui, e fala alguma coisa, fala uma profecia, alguma coisa, que daí pode acontecer de ser a teofania, né? Não vamos entrar nessa questão, porque três, porque um anjo só resolve todas as coisas, mas pode exatamente estar mostrando para nós alguma coisa. E isso nós vamos ver agora no aparecimento aí, no segundo tópico, de Elias, Moisés e Jesus, né? Por que eles apareceram ali? Tem um significado, entendeu? Então pode ser sim que tenha um significado da ação de Deus em três pessoas, tá? Então observe bem, respondendo ali desde o começo, Deus é uma pessoa, e quando ele fala façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança, ele está falando exatamente de sentimentos e dessas coisas, e não aparência física. Mas, a partir de Jesus, aí sim Jesus tomou essa aparência física. Tanto é que quando ele vem para os judeus depois, os outros vão perguntar, e que sinais são esses nas suas mãos? Ele vai falar, foste ferido na casa dos meus amigos. Então, a partir daí, Deus se fez homem e habitou entre nós. Ele se fez. Então, a partir daí, sim, a imagem e semelhança de Deus ficou concreto. Certo? Porque ele é Deus. Mas antes disso tudo, a gente fica mesmo com essa perguntinha. Mas será que Jesus tem os braços igual eu? Tem a semelhança que parece comigo? Será que ele é preto? Será que ele é branco? Será que ele tem os olhos puxados como o japonês? Quer dizer, são questões que não é importante para nós. O importante é eu saber que ele se fez homem depois e que a aparência dele, ele pode nos aparecer, igual que apareceu para alguns, numa forma humana para que a pessoa possa entender. Porque não dá para falar da aparência do Senhor igual já vemos, o pastor Zezinho já deu falando para Moisés, né? Deus falando para Moisés, nenhum que vê vai poder permanecer vivo. Não tem um mortal que possa acontecer isso. E a partir daí a gente já entende que tanto Isaías quanto Moisés, eles não viram o rosto de Deus plenamente como é. Eles perceberam, viram, né? Imagine quando a gente sai de um culto tão abençoado. O que a gente fala? Não, hoje eu vi Deus. É uma força de expressão. E na Bíblia tem muito isso. Uma força de expressão, a hipérbole, né? O exagero das coisas. Jacó lutou com Deus, né? Isso, e quem estava ali era um anjo, né? Na forma de um homem. Uma forma de um homem. Mas é ele que se faz assim para que a gente possa entender, né? Não que ele seja realmente daquele jeito. Porque vamos lá naqueles que estão ali ao lado do trono. Você imaginou quando um anjo é descrito ali? Um monte de olhos, punhados de asas. Não tem nada a ver conosco, né? Então, está mais ou menos assim no rumo que você queria a resposta? Beleza. Faça como a Aline. Vamos discutir o assunto. Agora, irmãos, eu pus essa mesa aqui e vou pedir um voluntário. Já tem até ali um bombonzinho para o voluntário. O que eu quero que você vai sentar aqui nessa cadeira e vai fazer o seguinte, nós temos dentro desse primeiro tópico, nós temos aqui algumas referências bíblicas. Você vai chegar, vai abrir sua Bíblia olhando as referências e já vai ficar prevenido para ler. Aí você fala para mim, não, mas eu não tenho facilidade com a leitura, mas eu encontro rapidinho. Você encontra a hora que for a hora de ler, você leva rapidinho para outra para ler, tá bom? Mas você vai estar colaborando conosco. Tem algum voluntário para vir para cá? É só para... Você vai observar na sua lição as referências bíblicas e se eu pedir, o microfone vai estar aqui para você ler. Tá bem? Ó, facinho de ligar, só um clique aqui. Faz favor. Se não tiver ninguém, eu vou apontar um. Vem aí, irmão. Esse bombonzinho aqui já é seu. Irmãos, vamos então aqui, feito essa introdução, nós já falamos, né, vamos estudar aqui 2 episódios grandes feitos aqui. O primeiro está já dentro do primeiro tópico e o segundo no segundo tópico. E eu peço que algum dos irmãos
Leia para nós aí. Pode ser estar aí na mesa. Ah, tá bem. Olha aqui. Você tem a lição aí, Isaías? Leia para nós o primeiro tópico. O que ele fala no primeiro tópico? Só assim, a divindade do Filho, é só o tópico. O que vai falar? Isso, mas a senhora vai fazer, a senhora vai, isso, a senhora vê as referências depois aí do primeiro, dentro do primeiro tópico, introdução aí, né? Aqui, a partir daqui, a senhora já vai ficando prevenido com as referências. Se eu já tiver, a hora que eu pedir, a senhora já está com ela aberta aí, tá? Pode marcar as outras também, vai marcando. Isaías, o que fala o primeiro tópico? A concepção. Não, a divindade né? A divindade do Filho. E o primeiro subtópico? A concepção. A concepção virginal de Jesus. Tá. E depois, o que nós vamos falar no segundo subtópico? A concepção. Não, o segundo subtópico. Já o segundo, é o negrito que está mais à frente aí. A deidade, né? Encontrou? Segundo subtópico. A deidade. A trindade. Absoluta, né? Absoluta. Do Filho, né? Do Filho. Tá, e o terceiro? Os atributos divinos de Jesus. Tá bom, obrigado. Então, olha aqui, o que vamos fazer? Vamos falar então da divindade. A concepção virginal de Jesus. Do que é isso? Quando nós ouvimos essa palavra, nós vamos saber que do nascimento de Jesus, né, por Maria, olha aqui. A concepção do Senhor Jesus foi um ato miraculoso. Sobre isso, o anjo Gabriel explicou à Virgem: descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Está registrado em Lucas, né? Do capítulo 1, verso 35, já na parte A. O texto afirma que Jesus seria concebido pela ação do Espírito Santo, pela sombra do poder de Deus. A expressão sombra, do grego, epikiazo, refere-se à presença divina, do Êxodo 40, 35. Assim, o Espírito Santo está vinculado à sombra da virtude, que do grego é dinamis, ou seja, ao poder de Deus. Isso implica que a presença poderosa de Deus repousou sobre Maria, de modo que o menino concebido pelo Espírito Santo seria chamado Filho de Deus. É de Lucas 1, 35, parte B. Dessa maneira, observa-se nesse evento a manifestação da Trindade: Pai, o Filho de Deus e o Espírito Santo. Irmãos, o professor não tem Trindade na Bíblia. Procurei aqui e não achei. Então vamos encontrar só nesse livro. Quanto desde o início das aulas nós temos visto e ouvido aqui dos professores falando sobre a Trindade. Mas não está escrito mesmo. Trindade. A Trindade vem de quantos? De 4? De 5? De quantos? 3. Então vamos ver se aqui dentro desse episódio aqui do nascimento, da proclamação do nascimento de Jesus, nós vamos encontrar essas 3 pessoas aqui. Na verdade, nós temos aqui 4 pessoas envolvidas. Vamos identificá-los. Olha aqui, o anjo explicou: descerá sobre ti o Espírito Santo. É um? Sim ou não? Então, nesse episódio aqui, nós já temos um, né? O Espírito Santo. Vamos ao outro aqui. O texto afirma que Jesus seria concebido pela ação do Espírito Santo sobre a sombra do poder de Deus. Tem mais um? Então aqui está falando de Deus. Vamos pôr ele como a segunda pessoa que está aparecendo aqui nessa visão, né? ou nesse contexto, né? Que vamos dizer assim. Está vinculado, assim, o Espírito Santo está vinculado à sombra da virtude, ou seja, o poder de Deus. Isso indica que a presença poderosa de Deus repousou sobre Maria. Maria é a outra pessoa aqui
nesse contexto, né? Deixa para lá, isso aqui não está querendo, não. Então nós temos Maria. E quem vai nascer? Quem? Então Deus é uma pessoa que aparece aqui, Jesus é a outra, e o Espírito Santo. Está aqui, não está? Não são três? Então é trindade. É aqui que vai aparecer a trindade. Porque nós somos atacados quanto a isso. Quando nós estamos falando da trindade ou da trindade santíssima, o outro fala, mas não tem escrito isso na Bíblia. Hoje nós vemos muito isso, né? Quem nunca ouviu? Alguém fala assim, não tem trindade na Bíblia. Ora, não tem, está aqui três. Três, ou trindade, é uma, como se diz, como que eu digo para vocês, é uma tradução, né? Quando queremos falar, eu juntar tudo em três. Em vez de eu falar, não, tem o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eu falei a trindade, pronto. Né? No nosso português não fala isso, o trino? Deus trino. Pronto, nós estamos falando isso. Então, a trindade, ela não vai aparecer como nome ali, ó, trindade. Não, vai aparecer as três pessoas e nós sabemos que é três, se é três é trindade, é trino. Né? Bom, vamos mais um pouco. Então nós entendemos que isso aqui é um milagre. Irmãos, imagina, a Maria mesmo falou para o anjo ali, Gabriel, falou, escuta, isso para mim, meu ver aqui, é impossível, eu não conheço homem, eu não tive com um varão, como que eu vou ter um filho? Aí Deus fala, não, é uma ação do Espírito Santo que vai descer sobre ti, a sombra do Altíssimo cobrirá. É só por Deus. Então aqui já é um milagre grande para a gente entender. Não tem a participação do homem. Né? Aqui é uma ação divina do próprio Deus. Diferente um pouco de quando João Batista, que também, como se diz, João Batista foi gerado assim, próximo, né? na mesma gestação de Maria. Ali também ocorreu um milagre, mas precisou do homem. Né? O milagre lá que a mãe dele era estéril, mãe de João Batista. Então houve ali um milagre, mas precisou da ação do homem. Aqui não, aqui é a ação do Espírito Santo. Então, de antemão, obrigado, Fernando, muito obrigado. Então aqui a gente já observa que essa ação de Deus em diferentes situações. Maria. Então nós identificamos 4 pessoas aqui, né, dentro desse contexto, né? Maria, Jesus, queria nascer dela, o Espírito Santo e o Altíssimo, Deus. Confere, sim? Todo mundo não tem dúvida até aqui, né? Então a partir daí Jesus nasce. É a concepção virginal que nós conhecemos. E agora no segundo subtópico vem a deidade absoluta do Filho. Vamos falar de um Deus Filho. Confere? Um Deus, o Deus Filho. O Senhor Jesus, estou aqui no segundo subtópico, aí pode acompanhar comigo. Eu quero ficar bem preso aqui a essa lição, exatamente por aquele motivo que eu já falei para os irmãos. Elas são parecidas demais. Se a gente não vigiar um pouquinho, nós vamos ficar falando ou patinando, né, na lição anterior, ou então vamos entrar na que vem à frente. Então eu vou segurar bastante aqui dentro dessa lição para não fazer essas mudanças, essa repetição. O Senhor Jesus Cristo é desde a eternidade o único Filho de Deus e possui a mesma essência e substância, né, que do grego homousios, do Pai. E João 10, verso 30, só está prevenido para ler João 10, 30? Procurei ler e já pode ler, só pode. Vamos ver o que está lá, sobre essa substância do Pai, como é o Pai. Vamos falar agora da deidade, né? É Deus, Jesus é Deus. Essa é a questão que vai estar respondendo. João, capítulo 10, verso 30. Segura um pouquinho em cima do ponto e ele acende, aí tá bom. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. É esse versículo grande aí, né? Foi bem separado. Obrigado, meu pai. Já pode ir prevenindo para frente um pouquinho. Ó, eu e o Pai somos um. Quando
duvidamos dessa questão, da deidade do Filho, automaticamente nós estamos dizendo que Deus é mentiroso. Porque ele está falando ali nesses versos através da Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Cremos assim que a Bíblia é a palavra de Deus? Sim. E o que ele está falando ali? Como que está falando? Eu e o Pai somos um. Então, eu não posso ter dúvida quanto a isso. Mas nós estamos falando isso exatamente porque sempre vai levantar, e levantou já desde esses tempos, alguém para dizer o contrário. Ou hoje não temos isso? Sim ou não? Temos ou não? Está vendo, irmãos? Toda a Bíblia escrita, toda ela colocada em nossas mãos, e nós ainda encontramos quem diz, não, está errado, não é assim não, não é bem assim que a Bíblia fala, né? E sempre coloca um empecilho no nosso pensamento, ou uma sementinha, vou dizer, uma sementinha do mal, para que a gente possa duvidar de alguma coisa, ou pensar de forma diferente. E não pense, os irmãos, que você vai identificar assim na primeira vez, opa, isso aí não é de Deus não. Sabe por quê? Muitas vezes nós passamos um trimestre aqui estudando sobre a sutileza do diabo, e são coisas sutis, pequenininhas, que ele entra e a gente não percebe, né? E ele usa a palavra, né? Quando Jesus foi levado ao deserto para ser tentado, o diabo usou as palavras. Pula daqui, está escrito que os anjos, que Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito, pode te livrar. Não está escrito isso na Bíblia? Tá. Então, a partir daí, mas Jesus responde, mas não tentarás o Senhor teu Deus, né? Não vai por esse lado. E assim, se tu é Deus, né? Transforma essas pedras em pão. Você está com fome? Você pode, né? Usou a Bíblia, ele sabia do poder que ele tinha. Ele foi obrigado, porque Jesus fala para ele, não é só de pão que vive o homem. Então, assim, todas essas coisas registradas na Bíblia, a gente tem que ter, porque eles pegam, o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, eles pegam um pedacinho da palavra aqui, outro pedacinho ali, e montam uma salada e leva muita gente para seguir essas coisas. Mas, na verdade, é tudo fora de contexto, né? O fato dele estar falando uma palavrinha aqui, no Gênesis, outra em Apocalipse, né, ou na Bíblia toda, não quer dizer que está dentro, engrenado no mesmo sentido. Então vamos tomar um cuidado com isso, certo? Não é a palavra que é trazida a nós que pode estar correta. Não, às vezes não está, né? Nós precisamos ver se tem sincronia, tem contexto, porque se você observar o Gênesis ao Apocalipse, tem uma sincronia tão grande e perfeita, né, que qualquer coisa que vier e for estudado, se for uma heresia, alguma coisa, você vai ver que vai montar, não vai dar certo, tá bem? Bom, então vamos estar atentos, né, às heresias. Onde eu parei aqui? A deidade absoluta, né? Depois eu falei antes de nascer em Belém, o Filho já existia eternamente com o Pai. No princípio era o Verbo, aqui está dizendo, é o 1 João, né? Estava com Deus e o Verbo era Deus. João 1, não precisa da gente ler, que já está repetindo na revista. Ele é a segunda pessoa da Trindade e foi enviado pelo Pai ao mundo. Ele se fez carne sem deixar de ser Deus, possuindo duas naturezas. Quantas naturezas? Duas. A divina e a humana, unidas numa única pessoa. João 1,14. Procura João 1,14. Vamos ver isso aqui. Unidos em uma só pessoa. Nós vamos parar um pouquinho aqui e meditar essas duas naturezas. E sem confusão, sem mudança, sem divisão e sem separação. Aí que faz uma menção aqui do concílio de Calcedônia. Ao que estiver pronto, só para me falar. Calcedônia foi um concílio que teve em 451 depois de Cristo. Ora, então foi a partir desse concílio de Calcedônia que se tornou Jesus em duas pessoas distintas, ou seja, a natureza divina e a natureza humana. Não, é desde o princípio. Por que teve os concílios? Os concílios acontecem exatamente por isso. A igreja já se parecia dividida, porque algum infeliz ali dizia o seguinte: não, a natureza divina de Deus absorveu a natureza humana. Ele não tem natureza humana e natureza divina. Ele é uma natureza só agora, ele é só divino.
Apareceu um indivíduo lá falando, pregando isso e dividiu a igreja. Vamos lá nessa. João capítulo 1, verso 14. Sim. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Tá, obrigado. Então, é o Verbo, que estava lá no princípio, se fez carne e habitou entre nós. Mas ele não deixou de ser Deus. E quando Deus não deixou de ser humano? Porque ele tem as duas naturezas. Mas aí apareceu um indivíduo, naquela época ali, de 450 e qualquer coisa, aqui está falando do concílio, que já aconteceu em 451. Porém, já antes, né, esse camarada já começou a pregar por aí. Esse tal de Eutíquias, era o nome dele. Ele sai pregando o seguinte: não, a natureza divina de Jesus absolveu a natureza humana. Então ele não tem, ou ele é humano até certa idade, e depois daqui para frente ele passou a ter a natureza divina. Então foi aí que esse indivíduo dividiu e houve então um concílio. Fala assim: vamos entender o que está acontecendo. Aí chama lá os chefes da igreja. Vamos chamar para um concílio, uma reunião. Escuta aqui, o que está acontecendo? Nós estamos sendo divididos aí, a igreja está sofrendo a divisão. Vamos entender o que está acontecendo. Aí eles, a partir daí, eles já têm cartas, né? Tem os ensinamentos, muitos dos ensinamentos de Paulo, já estava em mãos. Falei: não, gente, vamos seguir isso aqui. Jesus teve as duas naturezas. Então, a partir daquele momento, ratificou isso. Né? Esses concílios exatamente isso, vamos pregar que é o seguinte: o pessoal que está dividindo aí o Jesus, colocando ele com uma natureza só, seria errado, porque ele teve as duas, ele era 100% homem e também 100% Deus. Mas o camarada queria dividir dessa forma. Ele teve a parte, um tempo como sendo humano, e aí a parte divina dele absorveu aquela humanidade. Então isso é uma heresia, né? E aqui o autor traz exatamente esse comentário. Agora vamos falar também dos atributos divinos de Jesus. Por que está levando isso aqui a falar dos atributos divinos de Jesus? Exatamente por causa dessa situação. Até hoje nós temos aí seitas, né, que pregam que Jesus não é Deus, né? E há também aqueles que se dividem. Jesus é um homem, mas não o Cristo. O judeu mesmo usa muito essa terminologia aí. Ele fala: não, esse não é o Cristo que nós estamos esperando. Esse é um Jesus, nasceu lá, em Belém. Entendeu? Então, são muitas as divergências que o inimigo tem colocado no nosso meio para nos tirar a fé, né? Para nos tirar a centralidade de Jesus na nossa vida. E nós vamos falar dessa centralidade aqui no segundo tópico. Bom, falando agora no terceiro subtópico, os atributos divinos de Jesus. Ixi, o tempo passa correndo demais. Os atributos divinos de Jesus. Como segunda pessoa da Trindade, Jesus possui todos os atributos essenciais da divindade. Entre eles citamos, aqui está respondendo a primeira questão do questionário, tá? Já pode observar esse detalhe, que se depois o professor pergunta, nós já temos aqui. Olha aqui, quais são esses atributos? Eternidade, né? Jesus não teve começo, pois é eterno com o Pai, como o Pai. E lá em Isaías 9, no capítulo 9, verso 6, fala desse atributo. Se você tiver isso, você pode ler depois, já pode ficar prevenido aí. 9, 6, Isaías. Imutabilidade, ele não muda, né? Cristo, sendo Deus, não muda em seu caráter, né? Seu ser ou caráter. Em Hebreus 1,12 também fala disso. Ele é onipresente, né? A onipresença de Jesus declarou sua presença universal. Onisciência, que é outro atributo. E Jesus conhece todas as coisas, inclusive os nossos pensamentos. Também tem a onipotência. Nada é impossível para ele. Em suma, Jesus Cristo manifesta em si mesmo todos os atributos que pertencem exclusivamente a Deus. Isso demonstra de forma incontestável sua plena divindade. Crer em Jesus como Deus é vital para a fé cristã. Negar qualquer um desses atributos é negar a essência do Evangelho. Sim, irmã, pode ler. 6, versículo 9 de Isaías. Então disse
ele: vai e diz a este povo: ouvis de fato e não entendeste, e vedes em verdade. É, é o 9 verso 6. Porque o menino nos nasceu, Não. um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Maravilhoso. Conselheiro, Conselheiro, Deus forte, Deus forte, Pai da eternidade, Pai da eternidade. Príncipe da paz. Observou aí que todos os atributos aí são próprios de Deus? Sim ou não? Sim, né? Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, mas ele estava tudo em Jesus. Então está aí uma das provas da sua deidade, né? E aí eu faço a pergunta, que é a primeira do questionário. Vamos responder ela. Cite ao menos 3 atributos divinos de Jesus apresentados nessa lição. Vamos lá? Um deles. Eternidade. Um aqui, nessa fileira dos bancos. Um dos atributos. E aqui? Onisciência? Sim? Então tá bom. É isso aí, marca aí respondendo. Irmã, era isso que eu precisava para esse primeiro tópico. Agora eu vou entrar no outro tópico, eu quero outra pessoa aqui. Tá bem? Obrigado pela sua participação. Esse bombom é teu, pode levar. Tá? Isso. Vem aqui, já pode vir outra pessoa para cá. Viu que é simples fazer isso aqui? Muito bem. Você vai ficar aqui agora? Já vai aproveitando e faz para mim o seguinte: você pega esse papel nesse sentido aqui, escreve aqui para mim Moisés, no outro, e não, esse azul você escreve Cristo. Isso, deixa só um espaço aí embaixo aqui para mim escrever. Isso, e aí você põe Moisés num e Elias no outro. Pode usar esse pincel para ficar mais grosso. Bom, vamos entrar agora no segundo tópico. O que vai falar no segundo tópico? O que vamos falar no segundo tópico? O que vamos trabalhar? Quem está com a lição aí? A centralidade do Deus Filho. Bom, nós falamos do seu nascimento, né? Não deixou de falar da deidade, falando bem, ficou bem ciente aí que ele é onisciente, onipresente, né? Então nós sabemos disso. Isso ficou plantado no nosso coração? Sim ou não? Então, falando do nascimento virginal de Cristo, estamos falando de um milagre, né? E estamos falando do próprio Deus, como onipresente, onisciente, todas essas coisas. Bom, agora para entrar nesse segundo tópico, falando da centralidade do Filho de Deus, vai exatamente falar do Monte da Transfiguração. Quem conhece esse assunto, quem conhece esse texto, quem já leu sobre a transfiguração, onde Jesus é transfigurado e aparece ali junto com João Goiano, quem mais já conhece? Muita gente conhece, né? Isso é bom. Agora vamos entender o que estava acontecendo ali, o que Deus tem para a gente nesse momento. Faço uma pergunta da seguinte forma. Vou elaborar um jeito mais fácil a fim de entendimento. O que a lei de Moisés, o que a lei fazia? Alguém tem consciência assim, por que a lei? O que a lei faz? O porquê da lei? Alguém sabe falar assim em uma palavra rápida, por que a lei? Por que Deus deixou essa lei? Essa lei apontava para Cristo? Agora eu vou fazer a pergunta. Sim ou não? A lei já apontava para o Cristo? Sim, desde o começo, a lei já apontava para Cristo. Ela não era perfeita para a salvação, mesmo porque todo homem tropeçava na lei. Mas ela, desde o começo, ela já apontava para um Cristo. Não se tinha esse nome aparecendo lá, mas todos os efeitos ali já apontavam para um Cristo. A rocha lá no deserto era um símbolo disso, né? A serpente levantada lá também no deserto. Quer dizer, tudo dentro desse contexto da lei mosaica apontava para Cristo, certo? Então Moisés é o legislador de Israel, legislador hebreu, e foi ele que deixou
os mandamentos, né? E até hoje a nação de Israel se baseia muito nisso, é presa nisso, na lei de Moisés, que aponta para Cristo. Cristo é o fim, né, da lei. Por exemplo, quando chega em Cristo, cumpriu-se a lei. Toda a lei foi cumprida, porque ela já apontava para um Cristo que haveria de vir. Faz favor, irmão, vem cá, segura aqui para mim segura para mim esse papel aqui. Moisés, ele vai representar Moisés. Esse Moisés, representado por você, pode virar para a igreja e segura esse aqui na tua frente. Como é que é o nome do irmão? Esqueci. Marcário. Ele vai representar o Moisés. Moisés foi quem escreveu o Pentateuco, certo? Observe a importância desse homem para o povo de Israel. E para nós hoje, né? Ele escreve Gênesis, o Gênesis, o Números, Deuteronômio, Êxodo, Levítico, está tudo dentro aqui. Então Moisés é importantíssimo para o povo. E é o legislador, ele trouxe a lei. Mas além da lei, os profetas falavam demais da vinda do Messias, falava de Jesus. Quase todos os profetas falavam de Jesus. Quando se fala dos profetas na Bíblia, de quem ele é representante? Quando se vai falar dos profetas, se lembra de Elias. Elias não é tanto que Deus o levou no redemoinho para o céu, né? Não se fala nem da morte de Elias. Então Elias é o símbolo dos profetas para Israel, né? E quando se fala em Israel, quando se fala em profecias, quando se fala em profetas, se lembra de Elias, apesar de que todos os outros profetas, inclusive Isaías é considerado o profeta messiânico, mas quando se fala em profeta, o símbolo para eles é Elias, né? Vem cá, faz aqui a parte do Elias, vem uma irmã aqui, faz favor, qualquer um, só para segurar aqui até um certo momento. Vem você, vem cá, me ajuda. Olha, então o que ela está simbolizando? Os profetas, certo? Elias é o símbolo dos profetas. Elias, então, representando os profetas, e toda a profecia apontava para um Cristo, apontava para Jesus, né? Então, nós temos agora o Cristo. Eu preciso... Vem cá, meu irmão, me ajuda aqui. Isso. Você vai representar o Cristo. Esse Cristo, é uma dinâmica que é sugerida até pela lição, o comentador da lição, e achei ela importantíssima. Bom para a gente entender. Obrigado, irmão. Como é que é o nome do irmão? Divino? Cíntia. Então ele está representando o Cristo. Tá bem? Ali naquela visão do monte, quando Jesus chama Pedro, Tiago e João, ele mostra para eles vão ver transfigurado ali Jesus. Ele vai ver a glória de Jesus. É aqui que entra também uma outra visão, né, de Cristo glorificado, porque é uma pré-visão do Cristo glorificado. Moisés então veio e aponta para o Cristo, certo? Todas as coisas, apontar para Cristo. Vem então Elias, que também é representante dos profetas, aponta para um Cristo. Mas esse Cristo está ali agora. E é isso que Jesus queria mostrar para Pedro, Tiago e João ali no monte. Falou assim, olha, cumpriu. E eles tiveram a visão deles. Viu Moisés. Seria uma aparição dos mortos? Não tem nada a ver com isso. Tá? Mais para frente um pouquinho ali, a Bíblia explica direitinho quem era aquilo ali, o que estava acontecendo. Agora mesmo eu vou mostrar para os irmãos, mas pouco para frente dentro do texto fala assim, eles tiveram uma visão. Entendeu? Eles não estavam falando com nenhum morto, não. Então, na frente um pouquinho aí, pouco depois desse texto, fala assim, eles tiveram uma visão. Então, nós estamos falando disso. Moisés, na sua lei, apontava para Cristo. Elias, representando os profetas, aponta para Cristo. E eles estão ali deslumbrados e caíram como mortos. Tudo morrendo de medo. Sim, foi preciso que depois Jesus levantasse. Peraí, não precisa de medo não, calma. Entendeu? A gente vai observar que Jesus vem para eles e fala isso, calma aí, não tenha medo.
né? Por quê? Só porque viram o Cristo glorificado, mas é uma previsão também. Mas ali ainda fala, quando isso aconteceu uma metamorfose. O que é uma metamorfose? É algo que se muda por completo. Vamos lembrar aqui por um exemplo da lagarta que se transforma na borboleta. Na verdade, não foi uma transformação, não foi uma mudancinha, não, é uma mudança grande. E foi isso que os discípulos viram ali naquele momento, uma mudança grande. Eles ficaram atemorizados, a visão foi terrível para eles, né? A ponto de que Jesus foi preciso. E eles ali caídos no chão depois dessa visão, vendo o profeta, vendo Moisés, vendo o Elias conversando com o Senhor. Aí estão perdidos, porque eles tinham na consciência, falaram assim, se eu ver o Senhor, e eles viram Jesus glorificado. Então as pessoas, né, faz ali uma analogia, nós está perdido, já cai morrendo ali com medo. Então fecha os olhos por um momento, pensa nessa visão, só um minuto, faz esse favor comigo, pode sentar aqui, fica só ali, pode sentar. Abrindo-se os olhos, quem vê agora? Jesus tinha Moisés agora, depois que eles abriram os olhos e viram de novo, depois que Jesus chamou eles, falou assim, escuta aqui, ó, não tenha medo, levanta, abra os olhos. Aí eles olharam e só viram Jesus. O que isso está falando para nós? O que isso está falando para nós? A lei que apontavam para Jesus, chegou nele. Os profetas que apontavam para Jesus, chegou nele. Então, tudo se resumiu aqui agora, em Cristo Jesus. E isso foi pedagógico para eles. Tanto é que lá na frente Pedro escreve que viu antecipadamente a glória de Jesus. Em outras palavras, ele fala isso. Entendeu? Então, foi nessa visão que ele clareou os olhos. Isso é bom demais, é muito importante. Muito obrigado. Não era isso aqui. Compreendeu então a importância dessa visão dentro desse segundo tópico? Importantíssimo. Bom, vamos lá agora. A glória sobrenatural de Jesus, é uma coisa sobrenatural. Sabendo agora desse detalhe, ó, Pedro, Tiago e João acompanharam Jesus até um alto monte. Nesse local, Jesus transfigurou-se diante deles e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. O verbo transfigurado é a tradução do grego metamorfo, do qual se originou o vocábulo metamorfose, transformação, mudança. Na ocasião, Jesus revelou temporariamente a glória de sua natureza divina, com aparência resplandecente. Um prólogo escatológico, um vislumbre do Cristo pós-ressurreto e glorificado. No caso aqui, é apontado em Apocalipse 1,6. Você vê lá para nós. Apocalipse 1,6. Uma confirmação da união das duas naturezas de Cristo, humana e divina. Observa, duas naturezas, é apontado aqui. E eles tiveram o privilégio de ver um Cristo glorificado. Pode ir. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Glória e poder para todos sempre. Amém. Estamos falando aqui de um Deus glorificado. E eles tiveram o privilégio de ver isso. Quando se fala de um prólogo, aqui está falando exatamente assim, de uma prévia do que ia acontecer. Né? Jesus estava prevenindo eles do sofrimento, da cruz, alguma coisa assim, e dando aí uma aula. Né? Olha, não se assuste. Venceu esses aqui, agora a centralidade. Quem que era depois a pessoa central? Já que Elias e os profetas foram embora, Elias e Moisés, quem que ficou agora? Jesus. Jesus é a centralidade nossa agora. Vamos colocar essas coisas aqui para os nossos dias. É um assunto até assim meio perigoso, mas os pastores estão aqui, eles pode fazer uma defesa ou pode dizer comigo em uma só voz. Mas observe, irmãos, que nós estamos caminhando para tirar a centralidade de Cristo no nosso meio e colocar o eu. Eu venho para a igreja porque eu quero receber uma bênção. Eu venho para Deus, para a igreja, porque eu quero ser abençoado, porque eu quero ser vitória, porque eu quero alcançar isso, eu quero alcançar aquilo. Observe que o eu está aparecendo em tudo. Né? Enquanto que a centralidade sendo para Cristo, eu vou à igreja
ouvir de Deus alguma coisa, ver o Cristo falar comigo, vou levar a minha adoração, vou levar, o eu aparece agora com diferença no verbo aí, né? Vou fazer alguma coisa. Até nos reis antigos, na época do feudal, que está dentro da Idade Média, ninguém se atrevia a comparecer-se diante do príncipe, ou diante do rei, diante do líder, de mãos vazias. Ninguém atrevia a fazer isso. Isso aqui, humanamente falando. E nós estamos vindo todo vazio, todo oco para a casa de Deus. Nós não estamos trazendo nada. Né? Cadê a nossa gratidão? Salmo, no Salmo 50, quando Deus cobra deles, que você não está dando atenção não está dando atenção nas palavras que eu falo. Sempre Deus está cobrando essas coisas, né? Salmo 50, ele cobra, você não está dando atenção na palavra que eu falo, né? Você precisa ouvir mais, né? Aí eu tiro exatamente isso, e aí ele está explicando, gente, o que eu vou receber? É aquele sacrifício de gratidão. Então, quando eu venho para a igreja, para um culto, para adorar a Deus, exaltar o nome santo do Senhor, como gratidão, Jesus está me dando o ar que eu respiro, está me dando a comida que eu como, Deus, é tudo dele, eu tenho que ser no mínimo grato. Mas não, eu quero vir aqui sempre com a mão vazia, sempre com o saco vazio para levar a bênção, mas não estou trazendo a gratidão, não estou trazendo, esse é o sacrifício de louvor que agrada a Deus, certo? A gratidão. Nós temos recebido a semana inteira de bênção, saúde. Às vezes Deus dá um cutucando a gente para lembrar que Ele é dono de tudo, né? Deixa a gente doente uns dias, a gente passa por algum aperto. Não quer dizer que você está devendo porque está participando, porque está ficando doente, porque ficou doente. Mas Deus às vezes dá um empurrãozinho para você lembrar dele. Isso é a misericórdia de Deus. Sabe? Passamos por dificuldades. E quando Jesus faz um chamado, ele sempre fala, tome a sua cruz. Cruz fala de sofrimento, cruz fala de dificuldade. Então, atentemos para isso, irmão. Vamos ser mais gratos. Tudo é de Deus. E tudo que temos, então, é emprestado dele ou é dado por ele. Né? Então, vamos ser mais gratos. Vamos chegar no culto aqui trazendo a nossa gratidão. Vamos sair ainda mais abençoados. Né? Não quer dizer, irmãos, que você não tenha dificuldade, que você possa trazer aos pés do Senhor a sua dificuldade. É claro que pode, né? Mas não vamos fazer isso, vamos ter um dia de gratidão. Vamos ser gratos, né? Vamos ser gratos. Sim, mano. Ela tem que ser Cristo, né? Sim. A minha motivação, ela tem que ser, né? Cristo, né? Ela não pode ser outra coisa. Ela tem que ser Cristo. Se a gente vê lá Daniel 3, quando Nabucodonosor lançou os 3 jovens na fornalha, ele falou, aquece 7 vezes mais. Eu entendo que os 3 moços falou, pode aquecer do dia que você quiser, Cristo está comigo. A bênção vai ser nada vai fazer efeito em mim, né? Ou seja, então quando Cristo está em nós, não importa o lugar que você está, onde você chega, se Cristo está com você, tudo se resolve, tudo. Às vezes a pessoa fica tão buscando nas coisas materiais e não em Cristo, né? Eu não posso estar na igreja com medo de alguma coisa, estou com medo de ir para o inferno. Eu não posso estar indo na igreja com medo de ir para o inferno, porque se comigo, nada pode nos atingir, né? Nada pode nos destruir, né? Então a motivação maior é Cristo estar comigo. Quando eu tenho essa visão, quando eu tenho essa certeza de que Cristo é maravilhoso, né? Eu preciso da presença dele, é ele que me faz feliz, é a presença de Deus na minha vida que me faz eu feliz. Nada mais nessa terra me faz mais feliz do que Cristo, né? Isso mesmo, muito obrigado pela participação do irmão. É isso aí, a centralidade é Cristo. Então, nada mais justo do que eu vir para a igreja, para cultuá-lo, para adorá-lo, sendo grato. Eu vou à igreja hoje porque Deus me abençoou durante essa semana. Eu vou para a igreja hoje porque eu alcancei uma bênção especial da parte de Deus por misericórdia, porque nós não merecemos. Misericórdia fala exatamente isso, um favor imerecido, né? Que é a graça. E recebi essas graças, por que não vou ser agradecido? E quando a gente vem para oferecer a nossa gratidão, aí sim, né? Somos bem recebidos por Deus e Ele recebe a nossa adoração. Amém?
Glória a Deus. Aline, eu estou satisfeito com a sua ajuda aí, mas eu estou pulando já as referências, porque o meu tempo já acabou. Mas fique aí, me ajuda aí mais um pouquinho, eu vou te pedir alguma coisa, mas as referências eu estou pulando. Olha, dentro do segundo subtópico aí, onde diz assim, a sua presença indica que toda a lei apontava para Cristo. Isso está falando de Moisés, porque a segunda questão diz o seguinte: a aparição de Moisés no momento da transfiguração de Jesus foi um ato divino carregado de significado escatológico. O que a presença dele indica? Exatamente isso, a presença indica que toda a lei apontava para Cristo. Né? Chegamos lá. Mais abaixo um pouquinho, você vai ver a resposta da terceira questão. Jesus é o tema central e o cumprimento definitivo das Escrituras. O que está perguntando? Quem é o cumprimento da lei e dos profetas? Quem? Quem é? O cumprimento da lei e dos profetas está em Jesus. Né? Vamos lá de novo. O cumprimento da lei e dos profetas, aquilo que chegou apontando para... Amém. É isso aí. Aí responde a terceira. Eu estou correndo aqui um pouquinho já para entrar dentro da missão redentora do Filho aqui, que está dentro do terceiro tópico. Aline, lê para mim o terceiro tópico, o que nós vamos tratar? Eu peço o microfone exatamente por causa da transmissão, né? A missão redentora do Deus Filho. Tá. E o primeiro subtópico? O Filho como revelação suprema. O Filho como uma revelação suprema, está acima de tudo. E o segundo subtópico? A exclusividade de Cristo na redenção. Terceiro? O aprendizado pela experiência. Muito obrigado aqui por enquanto. Vamos lá. Mas você fica prevenido com Hebreus capítulo 1. A carta aos Hebreus, capítulo 1, os versos 1 e 2. A transfiguração é marcada também por uma ordem direta do Pai acerca do Filho. Escutai-o. Né? Diferente daquela apresentação que Deus fez quando Jesus foi batizado, Deus faz a mesma coisa. Esse é meu Filho amado a quem me comprazo. Aqui ele aumenta umas palavras, ele faz escutai, né? Esse é meu Filho amado. Lá na transfiguração, quando os discípulos, Pedro, Tiago e João estavam ali no chão, Deus aparece na sua voz e diz o seguinte: esse é meu Filho amado, que eu tenho prazer, escutai-o. Ou seja, agora não escuta mais o Moisés, não é mais a lei. Ele precisava de uma injeção direta, ou seja, é um choque ali, né? Não é mais esses aqui, agora escutai-o. Esse é o meu Filho amado, escutai. Porque todas as coisas se convergiam para Jesus e ali foi cumprido, estava cumprido nele. Escutai-o. Nossa, as crianças já estão chegando aí. Vamos lá, Hebreus 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Amém. Então falou no passado pelos profetas, agora é Jesus, é o seu Filho. Né? Escutai-o. Vamos ouvir mais, vamos prestar atenção nas palavras de Deus. E a exclusividade de Cristo na redenção. Quando falamos aqui, do Filho, ele veio para redimir o povo perdido, caído no pecado, e convergi-los novamente a Deus, levá-los novamente a Deus. Essa foi a missão de Jesus e ele veio. E na sua centralidade, observando isso, nós vamos ver que tudo se cumpriu nele e tudo foi feito por ele. E falando agora também do aprendizado pela experiência. A revelação da glória de Cristo ressurreto foi também um evento pedagógico, e eu já tinha até falado para os irmãos, para os discípulos, né? A experiência os fortaleceu para o futuro sofrimento de Jesus. Mais tarde, Pedro reconheceu o episódio com a evidência incontestável da majestade de Jesus. Mas nós mesmos vimos a sua majestade, quando da magnífica glória que foi dirigida a seguinte voz: este é meu Filho amado a quem me tenho comprazido. Segundo Pedro, capítulo 1, versos 16 e 17. E a transfiguração, portanto, é o vislumbre do reino, o prenúncio da ressurreição antecipada, da vitória final de Cristo e o anúncio do seu triunfo escatológico sobre a morte e todo o domínio. Diante dessa glória, somos chamados a contemplar e adorar a Cristo com fé e esperança. A doutrina do Deus Filho nos conduz à centralidade de Cristo, essa é a conclusão, na fé cristã. Sua divindade, glória e missão redentora revela o coração do Pai e o agir do Espírito. Ele é o Verbo eterno, feito carne, o único que pode reconciliar
o homem com Deus. Por isso devemos reconhecê-lo como Senhor absoluto, prostrar-nos em adoração, ouvi-lo e segui-lo em obediência, referência e gratidão. Amém, irmãos? Será que vamos levar daqui alguma coisa boa? Transplantado em nossos corações. Obrigado pela paciência de vocês, que contribuiu com essa aula, que participou, né? Fico grato a todos vocês.